No sudoeste de Mato Grosso, na fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai, existe um lugar que parece ter sido desenhado pela própria natureza para ensinar sobre equilíbrio: o Pantanal Cacerense. Um território onde a vida se reinventa todos os dias, onde o tempo não é marcado por relógios, mas pelo movimento das águas. Neste documentário, vamos atravessar paisagens, histórias e desafios. Vamos entender como este bioma funciona, como influencia a vida das pessoas e como resiste às mudanças que ameaçam sua sobrevivência. O Pantanal é a maior planície alagável do mundo. Formado há milhares de anos, ele ocupa uma bacia cercada por serras que funcionam como paredes naturais. Quando chove nas cabeceiras, as águas descem lentamente e encontram aqui um enorme reservatório natural. No Pantanal Cacerense, esse fenômeno ganha vida quando o rio Paraguai transborda. As águas se espalham, avançam sobre a vegetação e transformam a planície em um imenso mosaico de lagoas, baías e corredores aquáticos. É esse pulsar das águas que comanda tudo. E para compreender mais sobre o Pantanal, nossa equipe conversou com pesquisadores para aprender mais sobre esse grande bioma. Bom, o Lipan ele surgiu em 2012. Ele é um laboratório que inicialmente tratava basicamente de pesquisa. Com o passar dos anos, a gente começou a trabalhar também com enfoque em extensão. Ele faz parte do CELB, que é o Centro de Pesquisa em Limnologia, Biodiversidade e Etnobiologia do Pantanal. Ele foi concebido por pesquisadores da instituição, pesquisadores e pesquisadoras, composto por docentes e técnicos da UNEMAT. E uma questão interessante é que no ano passado ocorreu um ajuste no nome do laboratório. Manteve-se o Lipan, que é era laboratório de ictiologia do Pantanal Norte, e hoje, por abranger outros temas além da ictiologia, que é o estudo de peixes, a gente trabalha com questões como mudanças climáticas, poluição, com pessoas, com pantaneiros também. Então o Lipan hoje ele se chama Laboratório de Investigação Ambiental do Pantanal Norte. Bom, o Pantanal é o menor bioma brasileiro e um dos mais frágeis também. E é a maior área inundável do mundo. O que é o Pantanal? É uma bacia sedimentar. Então a gente recebe sedimento e inclusive os impactos de ações humanas que ocorrem na parte mais alta, nas bordas do Pantanal. O Pantanal tem as suas águas nascendo basicamente no Cerrado, e o Cerrado sofre muito impacto. Isso, de certa forma, impacta o Pantanal. Imagine uma bacia, nós estamos bem no fundo dessa bacia. Então toda a água que vem aqui para o Pantanal, ela nasce no Cerrado na parte mais alta. E aí são dois problemas: nascentes e uso e ocupação do solo e da água desses afluentes, O Pantanal existe em função do pulso de inundação. Nós temos épocas do ano onde nós temos águas mais altas e outras épocas do ano quando essas águas são mais baixas. E isso favorece o quê? O processo de ciclagem de nutrientes. Os organismos que estão presentes aqui, eles se adaptaram a essa mudança no nível da água. Um exemplo disso: em determinada época do ano, a gente tem o nível do rio a 1,20 m. Após a chuva, isso pode chegar a 6 metros. Então a gente tem uma variação hídrica do nível do rio muito grande. Isso impacta essas populações. Não estou falando ainda da população humana, mas esses outros organismos eles se adaptaram de tal forma que essas variações são inclusive positivas para a sobrevivência desses organismos. Aqui, tudo começa com a água. Quando os rios transbordam, o Pantanal se recria. As planícies se tornam mares temporários e a vida floresce num espetáculo que parece não ter fim. Peixes migram, aves se multiplicam e a paisagem assume cores que só existem neste lugar. Mas quando a água se retira, surge outro Pantanal. A seca revela caminhos ocultos, concentra animais e deixa claro que a sobrevivência exige adaptação. É nesse tempo
que o Pantanal mostra sua força e também sua fragilidade. A gente tem que entender que se a Amazônia é o pulmão, digamos assim, do nosso continente e uma das principais áreas de regulação hídrica, o Pantanal é a segunda parte mais importante desse coração. Por quê? Porque tudo que está sendo levado para a atmosfera de água e outros compostos, eles tendem a cair parte aqui na nossa região. E aqui eles também são processados. São reprocessados em forma de matéria, em forma de energia, em forma de biodiversidade, por isso que o Pantanal é tão biodiverso. E parte dessa água também volta para a atmosfera daqui. Se não existe Pantanal, todo o ciclo de regulação hídrica do continente acaba se distorcendo, acaba mudando. E isso efetivamente então traz diversos problemas relacionados, por exemplo, as grandes enchentes no Rio Grande do Sul, a falta de água no Sudeste. Todas essas são concatenações do que o Pantanal fornece enquanto serviço ecossistêmico de regulação. O que a gente está vendo agora é que existe, parece, uma alteração significativa desse regime, no ponto de que você tem muito menos água entrando no sistema do que deveria acontecer, segundo as previsões que a gente tem. E a gente também tem um descompasso, digamos assim, dos períodos de seca. Ou seja, a gente tem muito mais dias sem chuva e muito mais dias de baixa quantidade de água. Há 10 anos atrás, o Pantanal ele começava a encher em setembro. Em setembro a gente tinha os picos de calor e logo assim, primeira quinzena de outubro já começavam as chuvas mais frequentes, né? Essas chuvas iam até março, aí a gente tem até a música, né? As águas de março fechando o verão. E a partir daí começava o período que a gente chama de vazante, né? Quando a água do rio começa a baixar. O Pantanal ele vem perdendo água. O Pantanal ele já perdeu nos últimos 20 anos aproximadamente 20% de área. O Pantanal está encolhendo. O som que você está ouvindo, esse tic e tac, é o tempo que está passando e que irá nos levar à perda total dessa área, da forma que conhecemos ela nos próximos anos. A diminuição das chuvas, a expansão de queimadas e o avanço de atividades humanas colocam o bioma em risco. Ciclos naturais que antes eram estáveis, agora se tornaram imprevisíveis. As temporadas de seca têm sido mais longas e intensas. As queimadas atingem áreas cada vez maiores. E o equilíbrio que sustenta toda a vida pantaneira começa a se romper. Eu não gosto de ser portador e nem transmissor de pessimismo. Mas se continuar da forma como está acontecendo, 20 anos a gente não tem mais Pantanal. Vai ser qualquer outra coisa, menos esse sistema que a gente conhece. Todas essas pressões, elas vão influenciar na capacidade do Pantanal de armazenar água. Então, quando ele começa a armazenar menos água, a gente volta no problema que a gente falou. A gente tem menos água, a gente expõe mais solo. Quando a gente expõe mais solo, a gente tem mais risco de incêndio. E quanto mais risco de incêndio, mais ele seca. Então a gente entra num ciclo vicioso, porque o Pantanal é muito sensível a essas pressões antrópicas, né? Para quem vive aqui, cada temporada é uma batalha silenciosa pela sobrevivência. Mesmo diante dos desafios, o Pantanal resiste. Com a força de sua biodiversidade e a união de comunidades, pesquisadores, empreendedores e defensores da natureza. Proteger o Pantanal não é apenas uma escolha ambiental, é uma responsabilidade humana. Cada gesto, cada decisão e cada voz importa. Olha, salvar o que resta de futuro para esse bioma passa por uma reformulação muito severa, mas muito severa mesmo, de tudo que a gente entende sobre as políticas públicas que visam, né, e sobre o entendimento da coisa pública sobre o Pantanal. O Pantanal é água. Então como é que a gente mantém a água? A gente precisa, urgentemente, recuperar as nascentes que fornecem água para o Pantanal. Porque são essas nascentes que fornecem toda essa água e tornam esse ambiente
essa área alagável, essa esponja produtiva, no sentido de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, e mantém a nossa vida aqui. Então, o primeiro passo, e a coisa mais importante, é a preservação de nascentes. O Pantanal Cacerense é mais do que um lugar. É memória, é identidade, é vida. Um bioma que ainda tem muito a ensinar. Um presente da natureza que só continuará existindo se for cuidado. O Pantanal é uma das maiores riquezas do Mato Grosso e a gente, enquanto cacerense, com esse rio maravilhoso, com o Rio Paraguai que passa aqui, nós também temos muito privilégio. Então, o Pantanal é um bioma muito importante, eu acho que deve ser preservado. A beleza natural aqui do Pantanal, de Cáceres, que é uma cidade muito bonita, principalmente aqui no centro histórico. Querendo ou não, na nossa cidade, Cáceres é muito privilegiado, né? Quem tem um rio perto de casa, tem tudo. Que é um ponto turístico, né, de todo mundo. A maioria das pessoas daqui de Cáceres, eles aproveitam o pôr do sol para tirar foto, que é uma coisa bonita, realça mais a Praça Barão. Eu mesmo morando aqui, muito desde novinho, sempre quando venho para cá é uma paisagem única e inesquecível. Então sempre são momentos de muita tranquilidade e que eu acho que acalma, não só eu, mas eu acho que qualquer pessoa, tanto daqui de Cáceres ou qualquer pessoa que vem de fora, essa paisagem é uma paisagem muito única desse final de tarde, é sempre único e muito inesquecível para qualquer um. Quando a gente vem para cá, a gente vê uma diferença total, tanto climática quanto de natureza. Cáceres, a gente fala que é dentro do Pantanal mesmo, porque a gente vê a natureza dentro da cidade. Então falar de Cáceres é estar dentro do Pantanal mato-grossense, porque flora e natureza aqui é sensacional. Aqui é o coração do Pantanal mato-grossense. Nós que nascemos nessa cidade, a gente procura sempre preservar e fazer com que todos que venham aqui conheçam as belezas do nosso Pantanal. Se quiser realmente fazer um passeio de barco e conhecer o Pantanal, a cidade é Cáceres, né? Você vê que nós estamos aqui no centro da cidade e o Pantanal está a menos de 10 metros da gente aqui, né? Então isso mostra a relação muito próxima do homem com o Pantanal. Você foge daquela rotina de correria do dia a dia, de cidade grande, aqui não, aqui você pode trancar. Para quem gosta da calmaria, para quem gosta de estar mais perto da natureza, faz um grande valor. Com toda a certeza do mundo, a gente tem que preservar o nosso Pantanal, o nosso Rio Paraguai. O Pantanal merece ser preservado, merece ser cuidado. Pantanal é vida, Pantanal é energia, alegria que pulsa no nosso corpo, no nosso olhar, nos traz força, energia e esperança para continuarmos adiante, caminhando, olhando para o céu, olhando para este chão, para a terra e caminhando, seguindo adiante. O Pantanal é mais do que uma paisagem, é um organismo vivo que respira, sente e reage. É patrimônio natural, cultural e emocional. E cabe a cada um de nós decidir como essa história continuará. Que este documentário seja um convite, um chamado para olhar com mais cuidado, mais respeito e mais responsabilidade. Porque o Pantanal não é eterno, mas ainda há tempo para mantê-lo vivo.